A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Aires falando. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a nossa aula vai ser sobre a Escola Bíblica Dominical da Betel, ou seja, das Igrejas Assembleia de Deus do Ministério Madureira. A aula é a quarta lição do dia 27 de abril de 2025, que tem o título O Cuidado e o Apoio dos Obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Fique com a gente, desde já te peço que você possa compartilhar, curtir, comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal, vai nos ajudar muito, muito mesmo. Vamos lá, textual, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Verdade aplicada, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros, fiéis no exercício do ministério cristão. Bem colocado aqui, obreiros fiéis, ou seja, quais obreiros que precisam ser sustentados pela igreja? Os fiéis, bem colocado aqui pelo autor da revista. O objetivo da lição é ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros. Gostei muito disso aqui. Olha a segunda parte. Saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros. Ou seja, se você abençoar um obreiro, Deus também vai te abençoar, segundo o escritor da revista. Compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. A igreja tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Um dos deveres estão aqui. 1 Coríntios capítulo 9 diz assim, versículo 3, né? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Quem apacenta o gado não come o leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Ou seja, se outras pessoas que militam sobre vós participam, por que nós que somos obreiros não podemos ser mantidos por vós? Mas nós não usamos desse direito, ou seja, ele se abstém desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E os que, contudo, estão junto ao altar participam do altar? Ou seja, quem participa do altar vive, como nós iremos ler mais aqui na frente. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes levitas, profetas nos tempos do Antigo Testamento, dos sacerdotes, levitas e profetas, sendo que são 7 classes de pessoas que participam dessa manutenção, desse sustento total no que tange alimento. No tempo do Antigo Testamento nós vamos falar isso quando falarmos sobre dízimos, ofertas e primícias, ou quando nós falarmos sobre dízimos lá na frente, que vamos abordar ofertas e primícias também. Bom, vamos lá. Tópico 1 diz assim: o cuidado de Deus com os obreiros. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar dos sacerdotes e da sua família. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Lembrando que Levi não recebeu terra. Tá? A tribo de Levi não tinha sua tribo. Tinha sua tribo, mas não tinha sua localização geográfica. Eles tomavam conta de toda a parte essa parte de manutenção de todas as pessoas. As pessoas trabalhavam, as outras tribos trabalhavam, recebiam, plantavam, colhiam e mantinham os levitas. Os levitas só trabalhavam para Deus, diretamente para Deus, tá bom? Deus separou os homens para sacerdócio,
garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas. Só um adendo aqui. As pessoas falam assim: eu toco na igreja, sou levita. Eu canto na igreja, sou levita. Se nós formos colocar no tempo do Antigo Testamento, os levitas cantavam? Sim. Os levitas tocavam? Sim. Mas os levitas também faziam o trabalho braçal, de montar e de desmontar todo o tabernáculo. E não era pouca coisa não, hein? Era muita coisa, tá bom? Então, quando nós falamos assim, eu sou levita, quem mais na igreja está para levita é mais o diácono, do que propriamente quem louva ou quem toca, tá bom? Levitas para o trabalho do tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Ou seja, os levitas também era sustentado, mantido pelas demais tribos, ou por Deus, né? E esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço do tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao servir o sagrado. Deus esperava atenção integral ao serviço da sua casa, pois isso garantia excelência do culto ao Senhor. A excelência do culto não está na mão do pastor, não está na mão do evangelista, não está na mão do presbítero, não está na mão do missionário, da missionária. A excelência do culto, para o culto acontecer no seu bojo completo, a excelência está na mão do diácono. Ou seja, eu vou te explicar. Mas certa vez eu fui dirigir uma congregação e já tinha uma festividade pré-estabelecida quando eu cheguei. E nessa festividade, que acho que foi 15 dias depois, um irmão, um diácono, chegou para mim no cima do púlpito, a festa acontecendo, vários conjuntos, várias bandas, e ele chegou no meu ouvido e falou assim: pastor, acabou o papel higiênico. Gente, o que eu tenho a ver com o papel higiênico sendo o pastor da igreja, o dirigente da igreja? Eu falei assim: irmão, vai lá e conversa com o tesoureiro, pega um dinheiro, vai lá e compra e traz para a igreja, em cima do púlpito. Quando passou, então, eu fiz a minha primeira reunião do ministério. E aí, então, uma da pauta foi essa. Gente, o bom andamento do culto, a excelência do culto está na mão do diácono. Você já pensou se tudo o que acontecesse na igreja, o diácono fosse falar com o pastor acabou a água. Pastor, acabou o copo descartável. Pastor, acabou o óleo da cantina. Pastor, acabou o gás da cantina. Pastor, acabou o papel higiênico. Pastor, acabou o sabonete. Pastor, acabou o papel toalha para enxergar. Pelo amor de Deus. O que eu ensinei a eles depois disso? Gente, faz uma coisa. Faltou, não é para faltar. Vocês não podem deixar faltar. Faltou, vai ao tesoureiro, pega o dinheiro. Se o tesoureiro não estiver no lugar dele, se o tesoureiro faltou, compra com o seu dinheiro, traz a notinha, anexa a notinha, entrega ao tesoureiro e vai te reembolsar. O que não pode é tirar a paz do pastor em cima do púlpito, dizendo que acabou o papel, pelo amor de Deus. O bom andamento do culto é na mão do diácono. Ele chega primeiro, ele abre a igreja, ele vê se os bancos estão limpos, se a igreja está limpa, se o banheiro está limpo, se tem água, se tem copo descartável, se tem sabonete, Isso é o diácono. Por mais, eu sei que muitas igrejas têm um zelador que faz isso, né? Mas na congregação não tinha. Então, o papel do diácono é o bom andamento do culto. Não se restringe só à porta, não se restringe só a apresentar a ceia ou entregar a ceia aos irmãos. Não. O bom andamento do culto está na mão do diácono, para que o pastor fique tranquilo, o presbítero fique tranquilo, o missionário, o evangelista fique tranquilo. Já houve um culto antes, porque tudo que você faz para o Senhor é como se fosse um culto. O diácono já chegou, já preparou tudo. Então isso é muito bom ressaltar aqui. Aqui não está falando sobre isso, mas é muito bom nós ressaltarmos sobre isso, para que não passe desapercebido tal algo. Bom, vamos lá. 2. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues na mão dos filhos de Arão. Quando o ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar, como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta, era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia, o estudo, quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar o alimento com reverência,
ele havia sido santificado ao Senhor e apresentado a Deus. Só colocando um outro adendo aqui, não podemos esquecer que Moisés uma vez ficou assim muito aborrecido, porque os filhos de Arão, ao invés de comer da parte deles, eles sacrificaram tudo para Deus. Moisés ficou muito, mas muito chateado. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde está, para que vocês possam ver isso também. Levítico capítulo 10, do versículo 15 em diante, que diz assim: os israelitas trarão para Deus, conforme a oferta especial, e a coxa e o peito do animal, na hora em que a gordura for queimada, como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes, para sempre, conforme o Senhor ordenou. Moisés falando. Depois Moisés perguntou: aonde está o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecado? E ele ficou sabendo que já tinha queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar os pecados? Ou seja, essa oferta é para tirar pecado. E uma oferta muito sagrada. E o Senhor a deu a vocês a fim que oferecesse na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Ou seja, quando eles estivessem comendo a oferta, a parte deles, Deus estaria perdoando o pecado do povo. Já que eles não comeram, Deus não perdoou o pecado do povo. Eles sacrificaram, tinha tanto sacrifício que as pessoas traziam, que eles pegaram e sacrificaram o novilho por inteiro. Moisés ficou muito chateado, porque só seria, depois você lê esse versículo aí, Levítico capítulo 10, versículo 15 em diante, o povo só receberia o perdão do pecado quando o sacerdote se alimentasse do novilho, tá bom? Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, porque sacrificou tudo uma vez só, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu vos dei. Então, muito bom salientar isso aqui, que os sacerdotes eram obrigados a comer do fruto que eu falo, do que era trazido, né? Era obrigado a comer, do fruto também. Mas nesse caso aqui, da oferta de manjar, que serviria, que uma parte era para Deus, o que os filhos de Eli não fizeram, né? Comeram da parte deles e a parte de Deus também. Aqui eles fizeram ao contrário, não comeram a parte deles e ofereceram tudo para Deus. Ou seja, você oferecendo tudo para Deus, não tirando sua parte, está errado, e você comendo a sua parte, a parte de Deus também está errado. Vamos falar isso sobre o dízimo. Muito bom essa parte aqui. Bom? Tópico 2. A oferta aos sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjar fossem entregues na mão dos filhos de Arão. Quando o ofertante apresentava a sua oferta, o sacerdote tinha direito de ficar com a parte, queimando incenso sobre o altar, como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta, era imprescindível ter uma vida santa, segundo a Bíblia. Já lemos essa parte, né? Mas vamos lá. Quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar do alimento com reverência. Ele havia sido santificado e ao ser apresentado todo a Deus. Tópico 3. Responsabilidade dos obreiros com as ofertas. As ofertas para os sacerdotes deveriam seguir o que foi estabelecido por Deus. O que sobejar em Levítico 2, 3, depois você lê, muito bom essa parte aí. Por isso competia aos sacerdotes cuidar para as ofertas não fosse profanada, como fizeram a Nadab e Abiú, os filhos de Arão também. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra rebelião a um pecado. Um pecado. Comparando a de feitiçaria, a vocação dada pelo Senhor, ou seja, a vocação que Deus deu para os filhos de Arão, a Nadab e Abiú, isso é muito bom. Responsabilidade, por isso não deve ser negligenciada.
Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário. A Bíblia fala que aquele que cuida das coisas do Senhor tem que cuidar de bom grado, né? E quem cuida das coisas santas do Senhor tem que cuidar com toda a aptidão. E sem importância, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel. Ou seja, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, os sacerdotes, sumos sacerdotes e os levitas, não vou falar mais, porque são 7 classes de pessoas que se alimentavam dos dízimos, tá? Nós vamos estar aprendendo também mais para frente aí, na aula do dízimo, que não era um dízimo só, eram 5 dízimos. Olha, trazei todos os dízimos, no plural, não é trazei todos, vírgula, porque se fosse trazei todos, vírgula, seria assim, trazei todos, quer dizer, todos vocês tragam o dízimo, mas só que não está ali uma vírgula e não está ali especificado trazei todos vocês. Não, trazei todos os dízimos. Então os dízimos eram 5 no tempo do Antigo Testamento, tá bom? Nós vamos estar aprendendo isso aqui. Hoje só se aplica 1, mas naquele tempo se aplicava 5. Mas todos os 5 dízimos que eram trazidos à casa do tesouro, quem se alimentava deles era o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas e outras classes, mais 4 classes de pessoas que se alimentavam deles, tá bom? Mas isso vamos deixar mais para frente. Tópico 2, diz assim, dando honra aos obreiros. É válido o obreiro receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aqui a coisa pega. Vamos lá. Quem anuncia o evangelho, que viva também do mesmo. Ou quem faz uso do altar, que do altar viva. Sim, maravilha. Mas não é essa discrepância que está acontecendo aí, né, gente? Bom, gente, o que mais a gente vê são pessoas cobrando para ministrar nas igrejas um valor absurdo, um valor fora da caixinha. O país, do jeito que está em recessão, nós estamos com a economia combalida no Brasil e pessoas cobrando para pegar uma hora 50 mil, 40 mil, 90 mil, pelo amor de Deus. Não é isso que a Bíblia está falando. Isso é uma discrepância, isso é uma falta de critério. Eu posso ter mais além. Isso é uma falta de sensibilidade espiritual. Porque tenho certeza, você viver do altar é uma coisa. Você cobrar 90 mil, 50 mil para ministrar numa igreja 1 hora, 1 hora e 20, 90 mil, 100 mil, 50 mil, 40 mil. Bom, eu já vejo isso aí como já recebendo do reino de Deus o que ia receber. Já está sendo pago para essa pessoa o que ela receberia do outro lado. O galardão já está sendo pago aqui. Eu vejo assim. É claro, você vai deixar talvez da sua família, deixar sua casa, talvez você tem que pegar aí um translado, um avião, né, ônibus, carro, Uber, essas coisas, sim, com certeza. Mas nada justifica 90 mil reais, gente. 50 mil reais, 40 mil reais. Eu acho que nada justifica, né? E é claro que quando a Bíblia fala de graça receber, de graça dai, não está falando como muitas pessoas falam aí. Porque eu mesmo estudei, desde os 19 anos que eu estudo a Bíblia, fiz algumas faculdades, não foram poucas, e gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas jamais irei cobrar 40, 50, 80, 90 mil reais para ministrar numa igreja, de forma alguma. Então, é bom deixar esse adendo aqui, para que nós não possamos estar investindo em uma canoa furada. Está investido em pessoas que se vestem de obreiros, mas são mais mercenários do que obreiros. Bom, vamos lá. Tópico 2, 2, né? Não, 2:1. O obreiro é digno de seu salário. Deus se agrada de abençoar os seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça
e nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes, com certeza, com certeza. Temos que reconhecer o trabalho do nosso líder, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das irmãs, dos varões, o exímio trabalho feito pelo líder do coral, pelo pastor da igreja, com certeza. Esse reconhecimento é totalmente válido. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, de igual modo também, somos abençoados. Provérbios capítulo 11, versículo 25. 2:2. Honrando os obreiros que se empenharam na obra de Deus. O povo abençoava os sacerdotes com as suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Isso não é bom. Não é bom. A Bíblia fala que quando nós emprestamos a um coitado, estamos emprestando a Deus. E a Bíblia fala para nós não fugirmos daqueles que são necessitados. Você imagina você emprestar para Deus algo. Como que você vai receber isso em troca? É a Bíblia que fala, né? Então vamos lá. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem à ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Um adendo aqui, deixa eu até marcar aqui. Das Escrituras, vamos lá. Olha como que fala em Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. O povo era de quem? De Deus. Mesmo sendo de Deus, não é porque é de Deus que Deus passa a mão por cima, não. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E nós vamos ver mais à frente, em próprio Oséias, diz assim: meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Tem crente que rejeita o conhecimento. Olha só. Tem crente que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque ele rejeita o conhecimento. Esse povo é de quem? De Deus. A sua Bíblia fala lá em Crônicas, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter ao seu mau caminho. O povo está tudo ruim, né? O povo está todo ruim. Se humilhar, era exaltado. Orar, porque não orava. Buscar a minha face, que eu não estava buscando. Se converter ao seu mau caminho, não era convertido. Mas para esse povo, Deus teve misericórdia. Você não vai ver nesse texto Deus falando que esse povo foi destruído. O povo é de quem? De Deus também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que clama pelo meu nome. Então, o povo em Crônicas é de Deus e o povo em Oséias é de Deus. Só que o povo de Oséias foi destruído. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento. O problema é não você ter o conhecimento, o problema é você rejeitar o conhecimento. Aí é que tá. Porque tem crente que não abençoa porque ele não tem o conhecimento dessa vertente. Mas tem crente que não abençoa porque ele rejeita o conhecimento para que ele não possa estar infracionando naquilo que devia ter feito e não fez. Aí que pega. Pelo declínio ético, tem pessoas que não fazem isso porque lhe faltou conhecimento, ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como 1 Timóteo, e tem vários versículos aí. 1 Timóteo 5, 17, 18, 1 Coríntios 9, tem muitos versículos aí, olha na sua revista aí, tópico 2.2, no finalzinho aí. Essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, fato que está ligado à saúde espiritual da igreja e dos seus líderes. Ou seja, quando você contribui, quando você abençoa, você não está abençoando a sua vida financeira ou a vida familiar, mas você está abençoando a vida espiritual do seio da igreja também. Amém? Tópico 2.3. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé, faz parte da vida cristã, honrar e respeitar. Outro adendo que eu quero colocar. Gente, presta atenção, vamos falar bem devagar. Às vezes eu corro um pouquinho, né? Olha, existe liderança que você tem que honrar e respeitar. Já existe liderança que você não deve nem honrar e nem respeitar.
Existe liderança que você deve honrar e não respeitar. Existe liderança que você tem que respeitar e não honrar. É bíblico. Quer ver uma coisa? Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor fez uma estátua e chamou todos para estarem ali. Eles respeitaram. Vamos lá. É uma obrigação nossa. Convocou a todos. Vamos lá. Mas na hora de honrar Nabucodonosor adorando Deus Nabucodonosor, eles não honraram. Tá vendo como isso é forte? Elias foi outro. Honrava, quer ver? Acho que é Acasias, o nome do rei, que falou assim, mandou 51 homens. Vai lá e fala com Elias, quero falar com ele. Eles chegaram e falaram assim, ô Elias, desce depressa, porque o rei quer falar contigo. Aí Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, essa fogo do céu consuma tu e os teus 50. 51 morreu na hora. Mandou mais um com mais uma guarnição de 50. Elias, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, essa fogo do céu consuma tu e teus 50. Elias não está nem honrando nem respeitando. Terceira vez, mandou. Ele já chegou como? Ó rei, ó profeta, eu sei que tu temes a Deus com humildade. Aí Deus falou, vai agora. Aí, a partir desse momento, Elias honrou e respeitou. Porque 101 homens, 102 homens, né, já tinham sido morridos, já tinham sido mortos, pelo fato de que Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, consuma tu, general, e os teus 50, sua guarnição. Então, na primeira leva, 51, na segunda leva, mais 51. 102 homens foram mortos só pela palavra de Elias. Ele não honrou e nem respeitou. Depois ele fez isso, honrou e respeitou. Muito bom esse adendo aqui, tá bom? Então, quem não deve honrar nem respeitar? Aqueles que não estão andando segundo a palavra. Não deve honrar nem respeitar. O que você faz? Quando o seu líder não está vivendo uma vida pautada na palavra, você não deve honrar e nem respeitar. Porque se ele te mandar fazer algo que vai de contra a palavra, você vai fazer? Não vai fazer. Então você não vai honrar e nem respeitar. Bom? Mas isso é outra vertente. Nosso curso CPOL, curso preparatório de obreiros e líderes, a gente aplica isso aqui, é muito bom essa parte aqui. Continuando. Honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja, com certeza. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação das ovelhas, o rebanho do Senhor. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, principalmente aqueles que estão vivendo na palavra e na doutrina. Bom, isso é muito bom. Agora, aqueles que não têm compromisso com a palavra e com a doutrina, tem nada a ver, não tem como, não se aplica isso aqui a eles. Tópico 3. O Senhor sustenta os seus profetas. Ele experimentou o cuidado de Deus, que o sustentou em momentos de muita diversidade. Ele aceitou o cuidado de Deus, a quem submeteu sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. O sustento de Deus, tópico 3.1, ao seu ungido. Elias desafiou o poderio do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Por isso o profeta teve a vida ameaçada. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou a vida do seu ungido de maneira admirável. Em 3 ocasiões, na primeira delas, Elias estava junto ao riacho de Querite, onde corvos lhe entregaram pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia da água do riacho. Outra especificação aqui, outro adendo aqui, gente. Depois vocês, deixa eu marcar aqui onde foi, com zelo sustentou a vida do ungido de maneira admirável. Em 3 ocasiões, a primeira delas, ele estava junto ao riacho, onde corvos. Gente,
Tem pessoas, é uma linha teológica que fala que esses corvos aqui não eram corvos aves, tá? Não eram corvos aves, eram corvos homens da Arábia que passavam e o alimentavam. Deus mandou esses homens o alimentar. Porque a mesma palavra corvos aparece em várias passagens da Bíblia. Eu vou deixar aqui para vocês um link no canal para vocês acessarem, para vocês estudarem, tá bom? Estudarem um pouco mais sobre isso, porque essa palavra corvos tem duplo sentido na Bíblia. Em lugar pode ser corvos, homens, em lugar pode ser corvos, aves. Depende da semântica da frase, ou seja, depende em que frase, em que momento que a palavra corvos está empregada. Mas isso aqui, vou deixar o link para vocês estudarem, é muito bom, tá bom? Eu não estou falando que é homem, eu estou falando que é animal. Então, para vocês estudarem, vocês tirem a conclusão de vocês, tá bom? Vamos lá. No segundo momento, mesmo em tempo de crise, Deus usou uma viúva de poucos recursos para sustentar o profeta, a fim de que outra ocasião diversa, um anjo do Senhor provisionou o que Elias precisava 2 vezes. Muito interessante aqui sobre a mulher, né? Essa mulher que fez o bolo para ele comer. Abra sua Bíblia comigo aí, vê se eu encontro aqui. Meu livro de Reis, capítulo 17, diz assim, capítulo 15, olha. 1 Reis 17, versículo 7. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, aquele ribeiro onde os corvos levaram a comida, porque não tinha havido chuva na terra. Ele tinha falado que no nome dele não ia chover 3 anos e meio. Sobre a minha palavra não vai chover 3 anos e meio. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é em Sidom, e habita ali, e eis que ordenei uma mulher viúva que lhe sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse-lhe, traz-me, peço-te num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo trazê-la, ele chamou e disse, traz-me também agora um bocado de pão da tua mão. A mulher estava o quê? Olha o que a mulher estava fazendo. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, ela estava pegando o último graveto para juntar com o último azeite, com a última farinha, para fazer o último bolo, comer a última vez e morrer. Mas quando o profeta chega, ela pega o graveto, pega a farinha, o azeite, faz o bolo, dá para o homem de Deus comer e 3 anos e meio não faltou nada. Tá vendo como que é bom nós abençoarmos o homem de Deus, o profeta? Abençoarmos a nossa liderança. Quando assim fazemos, Deus cuida de nós, não deixa nos faltar nada. A priori, ela vai pegar o último graveto para fazer, pegar a última farinha, o último azeite para fazer o último bolo, para comer a última vez e morrer. Sempre o último. Mas quando ela abençoa o homem de Deus, vive 3 anos e meio do sustento da farinha e do azeite que não faltou. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para eu comer o bolo pequeno e traz-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Como que vai fazer depois para ela? Se o bolo será o último azeite, a última farinha, mas o poder que há na palavra do homem de Deus, nós não devemos duvidar. Vai, faz para eu comer primeiro, depois você faz para você. Como assim depois? Vou fazer o último azeite, a última farinha, fazer e vai acabar, não tem o depois. Mas ela acreditou. E depois ficou 3 anos e meio sendo sustentada, porque a farinha não acabou nem o azeite também, né? Muito bom isso aí. Vamos lá, continuando. Tópico 3.2. Obadias, administrador encarregado pelo palácio de Acabe e de Jezabel,
Muito temia ao Senhor, mesmo vivendo em um reino do norte. Isso é muito bom sabermos sobre o reino do norte e o reino do sul. Depois procuramos saber sobre isso também. Um ambiente inóspito e de fome extrema. Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus para que eles não fossem mortos por Jezabel. A rainha idólatra e a escassez de pão e água certamente foi um desafio para Obadias, que conseguiu sustentar os 100 profetas sem ser notado. Esse fato nos leva a crer que Obadias também foi sustentado pelo Senhor durante o tempo em que colocou a própria vida em risco para cuidar daqueles homens de Deus. Todo líder coloca sempre a sua vida em risco. Todo líder. Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sei que Cristo falou, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, quando das vezes, eu dirigi já 5 congregações, quando das vezes, ao terminar o culto, eu ia fazer um gabinete, ou marcava um gabinete durante o dia com um membro ou família, e eles contavam o problema deles, e eu, sim, irmão, não, vamos orar. Senhor, abençoa tua filha, teu filho, Senhor, muda a história, né? Ali, quando eles saíam, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes a esposa colocava a comida e eu ficava olhando para o prato de comida assim, não tem nem fome. Às vezes eu perdi o sono às 2, 3 horas da manhã, eu estava, gente, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Enquanto eles estavam lá dormindo de babá, eu estava em casa, quem nunca, para resolver o problema, e jejuava e pedia o Senhor, de repente, vinha na mente, botava na mente uma forma milagrosa do Senhor para resolver o problema, e às vezes foi resolvido o problema. Vou contar só um para vocês. Uma certa vez uma irmã, bom, como eu dirigi 5 congregações, não estou falando da congregação que é, nem a irmã que é, eu posso contar aqui. Uma certa vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, tadinha adultério. Eu adulterei e eu não posso contar com meu esposo, ele vive nessa vida no mundão, ele mexe com coisa errada, e se eu souber ele vai me matar, e não sei o que, começou a falar, né? E realmente o esposo dela era bem conhecido no bairro como um grande matador, né? E aí o que eu fiz? Fui para casa orar. Falei, tá bom, irmão. Vamos estar orando, né? Orei e falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Se eu tiro a irmã do grupo da CIB e coloco ela para sentar fora, as irmãs do grupo da CIB vai perguntar ela por que ela não está sentando. Ela fala, não, porque o pastor pediu para me sentar aqui atrás. Aí elas iriam lá perguntar, pastor, por que o senhor colocou a irmã para sentar lá atrás? Né? Que ela tem direito de perguntar, né? E aí eu ia falar, por quê? Não, eu pedi para ela ficar lá atrás. Não é uma resposta concreta. Então o que eu fiz? Orei, pedi ao Senhor uma coisa, eu não vou tirar do grupo da CIB não, deixei ela no grupo da CIB. Deixei ela no grupo da CIB. E aí, como, né, muda-se de igreja para igreja, tem igreja que sim, tem igreja que não. Eu só pedi para ela se abster da ceia. No dia do culto da ceia, a irmã não vem. E aí eu fui tratando, conversando com ela, não conversei com o esposo dela, só com ela. E depois de 4 meses, né, eu a coloquei novamente em comunhão. Ninguém nunca soube disso, pelo menos por minha boca, não. E 4 meses depois, o esposo dela aceitou Cristo como Salvador. Ele aceitou Cristo como Salvador, faleceu, veio falecer depois, de uma enfermidade, faleceu. E até pouco tempo, quando eu a encontrei, ela sempre agradece a Deus por minha vida, pelo que o fato que foi tomado, como as decisões foi tomada. Então eu digo para vocês que temos que saber muito lidar com as pessoas. E eu louvo a Deus pelos líderes, pelos pastores que não tomam decisões precoces, mas sempre oram a Deus para que possam tomar a decisão certa. Isso é muito bom mesmo. Terminando aqui, o cuidado de Deus com o seu ungido. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Diversos versículos aí. Quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica. Não é a sunamita, tá? Sunamita é o título que dá às mulheres que nasciam na cidade de Sunem. Sunamita não é o nome próprio da mulher. Então ela, por ser de Sunem,
a Bíblia chama ela de a Sunamita, tá bom? Como uma das esposas também de Salomão, chamada de Sunamita, mas não é porque Sunamita, porque o nome dela é Sunamita. Sunamita porque ela nasceu em Sunem. Uma mulher rica, em cuja casa não faltava o pão, em 2 Reis capítulo 4:8. Ela teve uma boa impressão de Eliseu ao observar o seu comportamento, e Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta. Assim, ela pediu ao marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando viesse à cidade. Isso é muito bom. Ou seja, ela foi abençoada com um filho, por mais que tenha morrido depois. Eliseu foi lá e a ressuscitou, mas foi bênção na vida dela ter abençoado o homem de Deus. Aprendi que o profeta Elias aceitou o cuidado de Deus, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Conclusão: Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. Ou seja, gente, a gente sempre ora aqui em casa, eu e a Tainara, para que Deus possa nos abençoar de tal forma que nós venhamos transbordar na vida das pessoas. Isso é muito bom, porque quando nós transbordamos na vida da pessoa, nós estamos abençoando, não com o intuito de ter de volta. Muitas vezes, quando a Bíblia fala tudo que queres que faça a vós outro primeiro, não está dizendo que se você fizer algo de bom para João, o João necessariamente vai fazer algo de bom para você, não. Muitas vezes você faz algo de bom para o João e o João vira até as costas para ti com ingratidão. Mas Deus vai usar o José para te abençoar. E o José nem sabe que você abençoou o João. Deus faz essas coisas, né? Então que nós continuamos abençoando os nossos líderes, seja o líder dos varões, líder dos diáconos, líder do grupo das irmãs, dos adolescentes, dos jovens, maestro do coral, e em supra sobre todos o nosso pastor também, né? Nosso pastor sobre todos, uma liderança que foi otorgada por Deus, para a qual vai ter que dar conta, né? Como quem que vai dar conta a nossa vida ao Senhor. Deus os abençoe. Hoje essa aula foi mordomia cristã e a nossa aula de hoje foi sobre o cuidado e o apoio dos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. 27 de abril, está vindo aí, ou se você está vendo essa aula depois, já aconteceu, a 4ª lição. Deus nos abençoe. Eu te peço com muito carinho, muito amor, coloque amor nas minhas palavras e curta, comente se você concorda ou não concorda. Eu já passei desse momento, já passei dessa fase de ficar triste porque as pessoas não concordavam comigo. Onde há concordância mútua, não há virtude. Sempre tem que ter aquele que discorda mesmo. Na multidão de concordância não há sabedoria, né? Então, se quiser concordar, amém. Se quiser dar o seu like também, dê o seu like. Se quiser discordar também, discorde, não tem problema. Mas é o que eu consegui alcançar nessa aula de hoje. Curta, comente, compartilhe e faça parte do nosso canal. Preciso muito da ajuda de vocês. Vou estar colocando um outro vídeo aqui para mostrar para vocês o quanto nós somos necessitados de vocês na ajuda, como está passando aí aqui embaixo, sobre um Pix. Se você puder fazer qualquer ajuda, vai ser de bom grado para nós melhorar nosso equipamento. Nós tínhamos um instituto até 2020, tínhamos tudo, nossa aparelhagem era muito boa, tinha 2 câmeras Full HD, tinha dois computadores, um era R$7.000, tínhamos 2 data show, microfone de lapela, microfone da Shure, tínhamos muitas coisas, mas veio a pandemia, fechou, e até mesmo para a sobrevivência tivemos que vender tudo. Estamos de volta com o Instituto. Se você quer participar das nossas aulas, bacharel em teologia, temos capelania, temos
aula de Libra, temos também a capelania. Não é aquela capelania que começa 9 horas da manhã e 5 horas da tarde termina, não. São 6 meses, tá? São 27 leis que nós temos que gravar. Eu sou bacharel em capelania. Temos que gravar para que possamos usar de bom grado. E temos também hebraico, grego, temos inglês, temos também, estou esquecendo de alguma coisa, bacharel em teologia, online. Fique na paz, faça parte do nosso grupo EBD em Foco. Aqui, esse canal feito totalmente para todos nós. Fique na paz, Deus abençoe.